100 anos de uma conquista histórica. Consideradas essenciais para o descanso, as férias anuais passaram por diversas mudanças desde que foram implantadas por lei a quem trabalha com vínculo formal. No Revista TST de hoje, você vai ver uma reportagem especial que relembra um século desse direito no Brasil. Também nesta edição, vigia que trabalhou por 5 anos na casa de empresário obtém direito à gratuidade de justiça. Socorrista do SAMU deve receber adicional de insalubridade em grau máximo. Empresa do setor educacional é condenada por omitir risco da Covid-19 em programas de saúde e segurança. A gente começa essa edição falando que um vigia que trabalhou por 5 anos na casa de um empresário no Rio de Janeiro obteve direito à gratuidade de justiça. A seção 1 de dissídios individuais do TST se baseou na declaração de ausência de recursos financeiros para conceder o benefício. O empregado disse que foi contratado como vigia noturno e que trabalhava em feriados sem pagamento adicional. Além disso, relatou que frequentemente dirigia veículos da família para levar a esposa do empresário ao trabalho e acompanhar o filho mais velho do casal em eventos noturnos. O vigia disse ainda que nessas ocasiões era acompanhado de uma escolta armada, o que, segundo ele, demonstraria o risco da atividade. Na ação, ele pediu o reconhecimento de vínculo de emprego e acúmulo de função. Requereu também a gratuidade de justiça. Ele afirmou que não tinha condições de arcar com os custos do processo por estar desempregado, além de ter diabetes tipo 2. O juízo de primeiro grau reconheceu o vínculo de emprego, mas negou os outros pedidos. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Rio de Janeiro e a 4ª Turma do TST mantiveram a decisão por entenderem que as tarefas eventuais de motorista eram compatíveis com as atribuições de vigia. Sobre a gratuidade de justiça, o entendimento foi que a simples declaração do trabalhador não era suficiente para comprovar a incapacidade de arcar com o processo. Por isso, o vigia recorreu à seção 1 de dissídios individuais do TST. Em plenário virtual, o relator, ministro José Roberto Pimenta, destacou que o Pleno do TST já firmou entendimento vinculante no tema 21 de que a simples declaração de pobreza firmada pelo trabalhador é suficiente para a concessão do benefício, a não ser que haja prova em contrário. O ministro destacou que a alegação de não veracidade da declaração é que tem de ser efetivamente comprovada. Assim, por unanimidade, além do reconhecimento do vínculo de emprego, a SDI 1 concedeu a gratuidade de justiça ao vigia. A decisão transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Depois do intervalo, o uso eficaz de equipamentos de proteção individual, como os protetores auriculares, pode afastar o direito ao adicional de insalubridade. No próximo bloco, vamos saber qual é o entendimento do TST sobre o tema. A gente volta já. Vamos fazer um giro pelas turmas do tribunal e a gente começa falando de adicional de insalubridade. Você sabia que o uso eficaz de equipamentos de proteção individual, como os protetores auriculares, pode afastar o direito ao acréscimo? E foi com esse entendimento que a primeira turma do TST excluiu o pagamento da parcela a trabalhadores de uma empresa de cabos e sistemas de energia. A decisão levou em conta laudo pericial. E quem explica esse caso para a gente com detalhes é o repórter Rafael Silva. Oi, Rafael. Oi, Luana e Anderson. A ação coletiva foi movida pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mecânica e de Materiais Elétricos e Eletrônicos do Espírito Santo. Ao avaliar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região condenou uma empresa de cabos e sistemas de energia ao pagamento do adicional. Para o TRT, o uso dos EPIs não afasta o direito ao pagamento. Conforme o regional, o ruído pode provocar alterações em todos os aparelhos e órgãos, causando distúrbios metabólicos e psicológicos, além de dificuldade de comunicação oral e de convívio social. A empresa, então, entrou com recurso no TST. O relator na primeira turma, ministro Amaury Rodrigues, votou pelo afastamento do adicional de insalubridade. Ele se baseou em laudo pericial.
O documento confirmou que, nas atividades sujeitas a níveis de ruído acima do permitido, os protetores auriculares fornecidos estavam dentro do exigido pelas normas regulamentadoras e neutralizavam os efeitos nocivos. O ministro citou ainda a súmula 80 do TST, que diz: a eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional. O ministro ressaltou que, embora o Supremo Tribunal Federal entenda que o ruído não é totalmente neutralizado apenas com o uso de EPIs, no caso concreto, o perito comprovou a eficácia dos protetores. Assim, eventual modificação da decisão dependeria do reexame de provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. A decisão foi unânime. Embargos ainda serão analisados. É com vocês, Luana e Anderson. Tá certo, Rafael. Muito obrigada pelas informações e até mais. Ainda sobre insalubridade, a sexta turma reconheceu o direito de uma socorrista do SAMU de Montes Claros, Minas Gerais, ao adicional em grau máximo. Embora não tivesse contato habitual com pacientes em isolamento, a profissional atuava na linha de frente do enfrentamento da Covid-19 e lidava diretamente com pessoas infectadas. A ação foi ajuizada em 2022. A enfermeira disse que, como socorrista, tinha contato com todos os tipos de pacientes, inclusive pessoas com doenças infecto-contagiosas e em área de isolamento. Apesar disso, recebia o adicional de insalubridade em grau médio, de 20%. Em defesa, o SAMU alegou que a caracterização de insalubridade em grau máximo exige contato permanente com pacientes em isolamento, o que não seria o caso da trabalhadora. Segundo o empregador, todos os profissionais de saúde que atuam no SAMU recebem insalubridade em grau médio, conforme previsto em acordo coletivo. Já a perícia que avaliou o caso constatou que os profissionais estavam diretamente envolvidos no atendimento às pessoas infectadas pela Covid-19. De acordo com o laudo, essa exposição pode ser considerada biológica, resultando em um alto risco de contrair a doença. O juízo de primeiro grau acolheu o pedido da socorrista, mas a sentença foi modificada pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais. Segundo o TRT, a empregada não tinha contato permanente com pessoas isoladas. Já no Tribunal Superior do Trabalho, o relator do caso na sexta turma, ministro Augusto César, ressaltou que, de acordo com a jurisprudência do TST, não é necessário o trabalho em área de isolamento para o recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo. Basta o contato com pacientes com doenças infecto-contagiosas, como os infectados pela Covid-19. Isso porque o vírus tem alto grau de transmissibilidade e é classificado pela Organização Mundial da Saúde como agente causador da pandemia. Os demais integrantes do colegiado acompanharam o voto do relator. Ainda cabe recurso. A gente continua falando da pandemia da Covid-19. Com o fechamento das escolas entre 2020 e 2022, professores e alunos tiveram de se adaptar a uma nova realidade. E em um caso que chegou à terceira turma, uma empresa do setor educacional foi condenada por omitir o risco da doença em programas de saúde e segurança. E quem tem os detalhes desse caso para a gente é a repórter Samantha Flor. Oi, Samantha. Olá, Anderson e Luana. Pois é, o Ministério Público do Trabalho recebeu uma denúncia sobre a ausência de medidas de proteção da equipe no ambiente escolar. Professoras e professores estariam gravando videoaulas sem máscaras e sem mecanismos de renovação de ar nas salas. Na ação, foi apontada a ausência do risco biológico nos programas internos de segurança e saúde, mas o pedido do MPT foi julgado improcedente em primeiro e segundo graus. O entendimento foi que a Covid-19 não é classificada como doença ocupacional. Também não foi possível considerar de forma automática que as atividades desempenhadas pela empresa expunham os empregados a um risco maior de contaminação do que o enfrentado pela população em geral. No TST, o relator do recurso na terceira turma foi o ministro Alberto Balazeiro. Ele destacou que o meio ambiente de trabalho seguro é um direito fundamental
e que empresas têm o dever de adotar medidas preventivas, mesmo em situações de incerteza científica. O ministro também avaliou que a falta de referência ao coronavírus fere as normas jurídicas que protegem a saúde dos trabalhadores. Considero um fator importante, presidente, exatamente não por analisar o mérito de ser ou não de ser doença ocupacional, mas compreender que não existe uma salvaguarda para nenhum tipo de riscos não ser contemplado de acordo com a atividade. Se a atividade demanda aquele risco precisa ser contemplado, independentemente de risco, medidas do caso concreto. A empresa vai ter então de incluir o risco biológico da Covid-19 em programas de saúde e segurança, sob pena de multa diária. A decisão da terceira turma foi unânime e ainda cabe recurso. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Samanta. Até a próxima. E veja a seguir: responsabilidade socioambiental, tutela intergeracional e acordo histórico homologado no TST. A maior conciliação da Justiça do Trabalho completa 12 anos. Em conversa com o ex-procurador-geral do Trabalho, Luiz Camargo, nós relembramos o caso Shell BASF, que segue sendo referência nacional e internacional para debates sobre meio ambiente do trabalho. A gente volta já. O Revista TST está de volta e a gente destaca agora um caso histórico que representou a maior conciliação realizada pela Justiça do Trabalho, e eu estou falando do caso Shell BASF. Exatamente, Luana. Para relembrar essa história, vamos fazer um breve resumo aqui agora. O caso teve origem com a contaminação ambiental e ocupacional decorrente de atividades industriais iniciadas na década de 70, em Paulínia, São Paulo. A descoberta de padrões de adoecimento, mortes precoces e exposição prolongada a substâncias altamente tóxicas mobilizou trabalhadores e familiares, que reuniram documentos, laudos e relatos. As provas revelaram a extensão do dano e, em agosto de 2010, o caso foi classificado como contaminação química. Em primeira instância, as empresas foram condenadas a pagar mais de R$ 1 bilhão por dano moral coletivo. Após mais de 6 anos de tramitação, o caso chegou ao fim do TST. Em conciliação, foi garantido atendimento a mais de 1.000 pessoas, com pagamento imediato de 70% dos valores individuais reconhecidos. Também foram destinados R$ 200 milhões a projetos de saúde, prevenção e pesquisa em diversas regiões do país. Hoje, 12 anos depois, a homologação segue sendo referência nacional e internacional para debates sobre meio ambiente do trabalho e responsabilidade socioambiental. Eu conversei com o ex-procurador-geral do Trabalho, Luiz Camargo, que atuou na época da conciliação. Vamos ver. É um caso rumoroso, é um caso muito importante. A agressão ao meio ambiente e aos trabalhadores foi muito grande. Foram várias pessoas prejudicadas. Ambiente ao redor da planta química, né, da planta da indústria química também foi violento, foi uma agressão muito grande. No caso dos trabalhadores da Shell BASF, eles foram envenenados. Assim como foi envenenado o ambiente ao redor da fábrica. Então, essas preocupações nós precisamos ter para que todos sejamos protegidos. Não é possível abrir mão disso. Há setores produtivos que adoecem um número muito grande, muito significativo de trabalhadores e trabalhadoras. É preciso ter um olhar para isso. É preciso fazer com que esses setores deixem de ter como maior preocupação o lucro, a velocidade da esteira da linha de produção, mas a vida das pessoas que estão ali envolvidas naquele processo produtivo. Não é possível que o ambiente de trabalho não seja reconhecido e identificado como importante, como imprescindível para a vida. E um processo como esse traz para nós essa importância do enfrentamento para que se busque uma situação que seja benéfica de proteção a trabalhadores e trabalhadoras.
E no site do TST você confere uma reportagem completa sobre o assunto. Agora vamos falar de um tema que interessa a muita gente: as férias. A primeira iniciativa com a intenção de conceder o período a quem trabalhava no setor privado brasileiro completa um século neste mês. Nesses 100 anos, a legislação sobre o descanso anual remunerado avançou e muito. E para entender as mudanças ao longo do tempo, o repórter Rossini Gomes preparou uma reportagem especial. Confira. Ao pé da letra, ela é fria. Os dias em que se suspendem os trabalhos. Como sinônimo, evolui para pausa, licença, ócio. Agora, na boca do trabalhador, a descrição ganha sentimento. Descanso. Descanso. Não tem outra palavra, é descanso. Férias é pra isso, pra você descansar. Viajar, ficar com a família. Praia. Descanso. Descanso e sossego. Férias é sinônimo de lazer, de felicidade, né? Em meio a esse vai e vem, a caminho do expediente, cada pessoa tem uma palavra equivalente preferida. Folga, lazer, repouso, viagem, descanso, sossego. Um emaranhado de coisa boa que se transforma em conquista. São 100 anos e muita coisa foi alterada ao longo desse século até chegar às garantias que hoje são asseguradas a quem trabalha com vínculo formal. O primeiro passo rumo à concessão de férias no país a quem trabalhava em empresa privada foi dado em 1925. A intenção era ampliar o que 3 décadas antes, em 1889, um ano após a abolição oficial da escravidão no país, já era concedido a quem atuava em alguns setores do governo. A novidade foi divulgada no Jornal do Brasil na mesma semana, época de um português escrito de outra forma e salário pago em réis, a primeira moeda oficial do Brasil. Nossa equipe foi ao arquivo da Câmara dos Deputados, em Brasília, acervo que preserva parte da história do Brasil. Localizamos a pasta que guarda cada página amarelada da tramitação do texto que originou a regulamentação. O manuseio exige cuidado. A gente trabalha para preservar essa documentação, manter essa documentação em ótimo estado. A gente tem noção da importância que essa documentação tem para contar a história do Brasil. É o decreto 4.982, da véspera de Natal de 1925, quando a capital do país era o Rio de Janeiro. Foi assinado pelo então presidente da ainda República dos Estados Unidos do Brasil, Arthur Bernardes. Autorizava o Estado brasileiro a criar um regulamento. Ele determinava que a cada ano era preciso dar 15 dias de férias às trabalhadoras e aos trabalhadores, sem prejuízo no salário. Mas tinha um detalhe: valia somente para quem trabalhava na indústria, no comércio ou em bancos. Divina, bancária há 35 anos, ficou surpresa. Não, eu não sabia. Foram os primeiros a serem contemplados com 15 dias de férias. Eu acho que é pela característica, né, desses 3 segmentos, tanto comércio, indústria e banco, são atividades bastante estressantes, que exigem muito, né, do trabalhador. O decreto beneficiava também empregados de todas as seções das empresas jornalísticas. Determinava que a concessão poderia ser feita de uma só vez ou parceladamente e estabelecia multa aos infratores de até 2 milhões de réis. 10 meses depois, um novo decreto aprovou o regulamento feito pelo Poder Executivo. O presidente ainda era Arthur Bernardes, que estava no finalzinho do mandato. Então, quem passou a trabalhar no mínimo 12 meses na mesma empresa, a partir dessa data, começou a ter 15 dias de férias. Ou seja, o descanso remunerado iniciou de fato no final de outubro de 1927. Além disso, esse repouso remunerado foi ampliado para outras categorias. Na prática, todos os trabalhadores urbanos do país passaram a ter direito às férias. As 3 décadas e meia no trabalho permitiram à Divina usufruir dezenas de férias. Por isso, ela coleciona registros de vários destinos nacionais e internacionais.
Mas não só viagens, porque eu também gosto de, nesse período de férias, cuidar das minhas coisas, da minha casa, ficar na minha casa, sair sem compromisso, ir num cinema à tarde. As férias, ela vem muito para devolver uma necessidade humana, que é uma necessidade de vida, que é uma necessidade de não controle também, né? E a gente tem isso dentro do próprio trabalho. A gente fala de uma perspectiva também social, de uma perspectiva de entender que as pessoas, elas não podem somente viver para o trabalho, né? As pessoas geralmente ou saem para viajar com a família, ou elas saem para fazer algum hobby específico, ou elas se dedicam a alguma atividade específica, ou simplesmente ficam em casa assistindo série, porque elas estão descansando. No caso de viajar, é necessário planejamento. Planejamento exige antecedência, e antecedência é um dos direitos relacionados às férias conquistados ao longo desses 100 anos. A legislação referente às férias está em vários artigos da CLT, que unificou e ampliou os direitos trabalhistas. A consolidação das leis do trabalho ocorreu em 1943, com o então presidente Getúlio Vargas. De lá para cá, houve várias atualizações. Uma delas, por exemplo, diz que a empresa não pode demitir durante as férias, exceto em situações muito específicas, porque o contrato de trabalho fica interrompido. E tem ainda muitas outras regras. A partir do final da década de 1970, toda empregada e todo empregado passou a ter direito a férias após 1 ano de trabalho. O período de descanso aumentou para 30 dias. A empresa deve pagar o dobro se ultrapassar o prazo de concessão das férias, que é o período de 1 ano após os 12 meses trabalhados. A empregadora pode determinar férias coletivas em até 2 períodos no ano, mas nenhum deles pode ser menor do que 10 dias. Também é direito da contratante alterar o período aquisitivo de quem entrou na empresa há menos de 12 meses, reiniciando a contagem a partir das férias coletivas. A trabalhadora ou o trabalhador pode vender até 1/3 do período de férias, é o chamado abono pecuniário. Em caso de demissão sem justa causa antes de completar 12 meses, a empregada ou o empregado tem que receber o valor proporcional. O afastamento por causa da licença maternidade de 120 dias deve ser computado normalmente como período trabalhado para calcular as férias. No meio da década de 1980, as empresas foram obrigadas a informar o período de férias com antecedência mínima de 30 dias. Em 2017, passou a ser possível dividir o descanso em até 3 períodos, contanto que um deles não seja menor do que 14 dias e os outros não sejam inferiores a 5 dias. Além disso, é proibido começar as férias 2 dias antes de feriado ou do descanso semanal remunerado. E o pagamento da remuneração das férias é 1/3 do salário bruto e começou a valer a partir da Constituição Federal de 1988. Mas muita gente acha que o valor deve ser pago até 2 dias antes do início do descanso e dobrado se a empresa desrespeitar esse prazo. Era assim. O Supremo Tribunal Federal mudou isso. A alteração foi em agosto de 2022, quando o STF invalidou uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho sobre o tema. O Supremo Tribunal Federal entendeu que isso não era mera interpretação, que era, na verdade, a criação de uma obrigação jurídica não prevista em lei, entendeu que era inconstitucional por isso, e nós simplesmente cumprimos o que decide o Supremo Tribunal Federal. Se o empregador não cumpre, ele vai incorrer numa infração administrativa, mas no processo judicial, se isso chegar à nossa apreciação hoje, do Poder Judiciário, nós não determinamos que se paguem novamente aquelas férias. O desrespeito aos variados direitos envolvendo férias é frequente. Somente no ano passado, a Justiça do Trabalho recebeu 244 mil processos nas 3 instâncias relacionados ao tema. É uma pena porque nós temos a lei é clara, né, a respeito da concessão anual das férias, e o que falta é que se cumpra a jurisprudência. Férias, plural por natureza, múltipla no significado, diversa nas garantias. Um direito centenário.
Todos os trabalhadores merecem férias. A grande perspectiva e a premissa das férias é descanso. Né? Descanso é trazer para o corpo o descanso que ele é necessário porque teve uma grande jornada de trabalho. As férias têm um lastro jurídico, um lastro normativo, né? Tem uma base na lei muito forte, na lei, na Constituição, nos tratados internacionais. Então vale muito a pena para o empresário e para o empregado nós prestigiarmos esse direito humano e fundamental às férias. A Justiça do Trabalho aprovou política nacional que implementa a itinerância obrigatória em todo o país. A diretriz visa garantir o acesso à justiça a grupos historicamente vulneráveis, como comunidades indígenas, quilombolas e regiões de difícil acesso. A nova Política Nacional de Justiça Itinerante e Inclusão Digital está alinhada às diretrizes de resoluções específicas do Conselho Nacional de Justiça e passa a ter caráter obrigatório. A política do Tribunal Superior do Trabalho, agora, não é só uma política judiciária, é uma política preventiva dos litígios, mas também educadora, para que a gente tenha um país mais justo e para que as pessoas que têm menos acesso e mais vulneráveis realmente tenham o Estado como seu parceiro. A Nave Brasil, a empresa responsável pelo controle de tráfego aéreo em alguns dos principais aeroportos do país, e o Sindicato Nacional da categoria assinaram um acordo coletivo de trabalho no TST. O termo encerra mais de 2 meses de negociações. A mediação foi conduzida pelo Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. O novo acordo define regras para organização de turnos e escalas, mecanismos para faltas e substituições, além de procedimentos para recomposição do efetivo. O texto também estabelece normas de descanso e pausas obrigatórias, ações para redução da fadiga e medidas de segurança operacional. O vice-presidente do TST, ministro Caputo Bastos, conduziu a audiência de mediação entre os Correios e as federações que representam a classe trabalhadora. A reunião resultou em proposta da empresa e envolve reposição salarial, planos de saúde, entre outras reivindicações. Ao longo da semana, sindicato e federação vão se reunir novamente no TST para debater novos pontos para evitar deflagração de uma greve. O Revista TST de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até semana que vem. Tchau, tchau.